Hugo foi sempre muito cético. Para ele, fantasmas, demônios e histórias sobrenaturais eram apenas invenções da mente humana. Cresceu ouvindo sua avó contando histórias de terror sobre o casarão antigo da sua família, mas nunca deu atenção. Era o típico de pessoa que ria dessas histórias e desafiava quem as acreditava. Por isso que, quando chegaram ao casarão, a primeira coisa que notaram foi o ar gelado e abafado que parecia se emaranhar entre as árvores. Era como se a casa estivesse exalando um mal invisível, algo que os deixava inquietos, mas Hugo logo descartou qualquer sensação estranha. Ele estava lá para se divertir, para provar aos amigos que tudo aquilo não estava passando de uma superstição. Enquanto exploravam o casarão, o silêncio era absoluto. Não havia sons de animais ao redor, apenas o som abafado dos passos e do ocasional estalos de madeira. O casarão estava em condições péssimas. As paredes estavam cobertas de musgo, as janelas quebradas e os móveis cobertos por lençóis brancos e sujos. Mas o mais estranho era o cheiro. Era um fedor insuportável, como se algo morrido ali há muito tempo. Mas para Hugo, tudo isso era parte do charme de um lugar abandonado. "Olhem isso", disse Camila, apontando para uma das paredes do corredor. Ela estava certa. A parede ficou coberta por marcas e símbolos que deixaram escritos apressadamente, como se alguém tivesse tentado comunicar algo desesperado. Hugo riu, como sempre. "Só são os rabiscos de alguém com muito tempo livre. Vamos dar uma volta por aí." Mas Camila não estava convencida. Algo daquelas marcas a incomodava muito. Naquela noite, depois de uma refeição improvisada de latas de atum e cerveja, se reuniram em volta de uma fogueira no quintal, evitando a sensação de desconforto que começava a tomar conta deles. O céu estava limpo, sem nuvens, e as estrelas brilhavam de forma incandescentes. Foi então que, quando estavam distraídos em uma conversa, Eduardo, que estava mais afastado, ficou em silêncio. Os amigos se viraram. No andar de cima, uma figura alta e escura estava parada na janela, sem movimento algum. Parecia um homem, mas algo estava errado. Seus braços eram longos demais e os olhos bem fundos. Seus olhos brilhavam de uma forma quase sobrenatural, como se refletisse uma luz que não existia. Camila se agarrou ao Bruno. "Não pode ser", ela sussurrou, visivelmente nervosa. Mas Hugo, com seu típico ceticismo, se declarou e foi até a casa. Resolveu investigar e mostrar que não havia nada ali. No entanto, à medida que subia as escadas, o ar estava mais pesado. O frio aumentava e o cheiro de podridão se tornava insuportável, como se algo estivesse podre dentro das paredes. Ele abriu a porta do quarto e nada. O quarto estava vazio, não havia nada. Mas quando ele virou para sair, ouviu um sussurro, algo quase inaudível, como um murmúrio que ecoava por toda a casa. Era o som de algo ou alguém falando, mas em uma língua que Hugo não conseguiria entender. A voz parecia vir das sombras. Ele se virou e ali estava Eduardo, parado na porta, a expressão vazia e os olhos completamente negros, sem brilho algum. Ele parecia diferente. Seus músculos estavam tensos, como se estivessem sendo controlados por algo. Eu não sou mais." Hugo tentou se afastar. Então ele respondeu e correu para baixo, os pés batendo pesadamente nas escadas. Quando chegou à porta, viu Camila e João esperando fora de casa. Mas quando olhou para trás, viu que Eduardo estava na porta, com um sorriso torto que não era humano. Ele não era mais o Edu que conhecíamos.
A expressão que antes era familiar agora estava completamente distorcida. A pele de Eduardo parecia rasgada e puxada, e seu sorriso cresceu de uma forma monstruosa, com um grito gutural, e ele avançou. O motor falhou várias e várias vezes antes de pegar, e quando finalmente estava em movimento, a estrada parecia interminável. Hugo olhou para trás e na janela do casarão viu uma sombra se mover, mas não era apenas a de Eduardo. Eduardo que os observava. Outras figuras mais escuras apareceram nas janelas do casarão. Seus olhos brilhavam de tão vermelhos que eram. No dia seguinte, quando o sol finalmente apareceu, os amigos chegaram à cidade mais próxima. Eduardo foi encontrado na estrada vagando, como uma cascata vazia, seu olhar vazio e fixo. Ele não o reconhecia. Hugo pensou que tudo estava acabado, mas desde aquela noite, ele nunca mais conseguiu dormir tranquilo. A sombra na janela, aquela mesma sombra continuava a aparecer em seus pesadelos, sempre mais próximo, sempre mais real. E a cada noite que se passava, a sensação que algo o observava se tornava insuportável. Ele sabia que por mais que tentasse, não conseguiria esquecer. Algo havia acontecido naquela casa com ele e o transformou para sempre.